Meus irmãos, hoje nós vamos então na nossa classe falar sobre um tema específico e fora daquele que a nossa revista está trazendo, porque nós estamos novamente num período onde a igreja vai passar por eleição para a escolha de presbítero. Tá? Nós temos aí se encerrando o mandato do presbítero Paulo e por isso vai ser necessária uma nova eleição. Essa eleição acontecerá então no mês de abril e nós trazemos, assim como a Constituição nos orienta, a instrução para que a igreja esteja pronta para escolher, esteja pronta para poder então analisar dentro dos homens que estarão neste pleito, para que possam então escolher conforme a palavra do Senhor. Então eu quero convidar a igreja a abrir no texto de 1 Pedro, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 4. Primeira Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que temos liberdade para poder estudar, entender, a Deus, aquilo que o Senhor, a Deus, quer para nós e para a Tua igreja, Pai. Pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor ilumine a nossa mente neste momento de reflexão, para que todos possam compreender a verdade do Senhor com toda clareza e assim, a Deus, possam fazer a Tua vontade, a Deus, no momento em que passarem pela eleição. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, este texto ele vai nos auxiliar a responder uma pergunta que a igreja vai precisar então se lembrar quando no momento da eleição estiver ali com os candidatos, aqueles que estarão concorrendo ao pleito. Quais são as qualificações que devem estar presentes na vida de um presbítero? Eu gostaria de começar pedindo auxílio dos irmãos para nós pensarmos um pouco sobre isso e depois, à luz das Escrituras, nós vamos então ressaltar as qualidades que o Senhor nos traz. Quais as qualificações que um presbítero deve ter para assumir o seu ofício? Você pode me ajudar? O silêncio é não sei ou não quero nem arriscar. Quais as qualificações que precisa ter então este servo de Deus? Vamos lá, alguém me ajuda? Comprometido com a família. Muito bom. O que mais? E eu quero que os irmãos não se preocupem, porque às vezes nós ficamos até constrangidos. Não, mas tem presbíteros aqui. Tem mais de 4 presbíteros presentes aqui. O que você acha que então precisa ter um presbítero para
assumir essa função? Compromisso com a família. Oi? Compromisso com a igreja também, né? Com a família, com a igreja. O que mais? Desculpa. Fala, Regiane. Muito bem, ela já resumiu a aula inteira, lendo a carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos chegar aí, todos esses detalhes, tá? É muito bom, é isso mesmo. E nisso vai bater naquilo que já foi respondido pelas irmãs. O que mais que você lembra? Se você ainda não decorou toda essa lista, né? Dona Beth? Alegria. A alegria de poder servir. Muito bom. O que mais? O que mais que um presbítero precisa ter? Mais alguém quer trazer alguma questão? Quando nós olhamos então a carta de Pedro, Pedro ele está aqui escrevendo aos presbíteros, né? Veja como ele está direcionando esse trecho. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Nós vemos então o texto trazer para nós um detalhe que é muito importante, porque nós muitas vezes, por erros doutrinários, nós fazemos uma ligação com as nomenclaturas, as lideranças que nós vemos então no Novo Testamento. Porque olhem como ele está se referindo a ele mesmo, nesse início. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participante da glória que há de ser revelada. É interessante então que ele está agora falando que ele também é um presbítero, ele está abandonando a nomenclatura que ele tem como um apóstolo, para ele poder então se colocar junto àqueles outros homens das igrejas da dispersão, né, aquelas que se espalharam por conta da perseguição. Este é o foco das cartas, né, de Pedro, e ele está então falando como ele se coloca nessa postura. Então nós temos que lembrar aqui, apesar de nós termos os apóstolos, como eu até mencionei agora no início, na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo ele foi necessário para um tempo, hoje ele não é necessário mais, né? Esta expressão, né, deste ofício que nós observamos lá, então porque o apóstolo é aquele que recebeu a revelação do seu chamado diretamente de Cristo Jesus. Isso então aconteceu apenas com aqueles homens, e isso não aconteceu em nenhum outro momento da história. Mas nós temos aqui então Pedro tirando esta nomenclatura para se colocar como um ofício, como um presbítero, um ofício de presbítero, né? Por quê? Porque a igreja no Novo Testamento, ela não orienta em nenhum instante para que sejam eleitos apóstolos. Apesar de você conhecer por aí algumas igrejas que não são nem eleitos, são autodenominados, né? Eles se autoconsideram, né, apóstolos. Não existe essa orientação na palavra do Senhor, mas sim a eleição de presbíteros. Então, o que nós estamos vendo aqui? Pedro se colocar na mesma postura de liderança junto aos demais que estão nas igrejas da dispersão. O presbítero, então, é aquele que estará à frente com uma responsabilidade. E aqui eu quero trazer algumas palavras que são usadas para traduzir o presbítero, tá? Nós temos isso, então, no Novo Testamento. O presbítero é relacionado àquele que governa, aquele que preside. Presbítero, ele também tem a referência com a palavra ancião, e também como o texto que a Regiane leu para nós, bispo.
essas palavras, então, elas já começam a nos mostrar qual é a função, quais são as qualificações que um presbítero precisa ter para, então, servir ao Senhor. Quando você pensa na questão de governo, né, e aquele que preside, nós estamos falando de uma postura de administração. Alguém que vai ter, então, a capacidade de auxiliar a igreja a ser administrada, né? Nós temos esta necessidade. A igreja precisa de pessoas que a direcionem, precisa de pessoas que tenham este olhar, um olhar administrativo, né? Porque existem alguns detalhes que a igreja precisa, então, sempre resolver, né? Tanto nas questões materiais, quanto nas questões que nós vemos espirituais, está ali governando, está direcionando, está administrando tudo. Mas há uma expressão que fala mais sobre isso, que é quando nós vemos ser usado bispo, que aí está na carta de Paulo a Timóteo. Quando a referência está então para bispo, ele está se referindo principalmente à condição desses homens de cuidar espiritualmente daqueles que são submissos a eles. Mas eu quero ligar com isso a expressão ancião. Quando nós pensamos em ancião, você automaticamente já pensa em uma idade, né? Automaticamente você já imprime nessa expressão, né? Porque é isso mesmo, né? Os mais velhos, né? Mas quando nós observamos a palavra, ela traz para nós a questão daquele que é mais experimentado, aquele que já foi experimentado. E é a expressão que você vê na carta de Paulo a Timóteo, usada para diáconos, que tem relação com a palavra neófito. Então eu tenho uma pergunta para a igreja quando ela for analisar aqueles que estarão concorrendo ao pleito. Qual é a idade? Qual é a idade certa para alguém assumir o presbiterato? Qual a idade vocês consideram que é necessária, suficiente? O que você tem em mente? Deixa eu só pegar aqui. É importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, porque a própria palavra, né, quando você lê, você vai ter a ideia de que os presbíteros precisam ser aqueles que são mais velhos em idade, não é? Nós temos um exemplo aqui que já quebra essa regra, né? Mas por quê? Porque as escrituras nos permitem isso. Quando nós falamos então daquele que não é neófito, que deve ser experimentado, nós estamos falando então sobre a fé, o tempo de fé, a maturidade que esta pessoa alcançou no seu relacionamento com Deus. Então, se eu for ver, qual a idade para alguém assumir o presbiterato? Não existe, desde que ele não seja neófito. Desde que ele não... que acabou de chegar à fé cristã, né? A expressão neófito, ela diz isso, é alguém que foi recém-plantado, ou seja, recém-plantado na igreja. Acabou de chegar na igreja e a pessoa, então, ela já quer, então, concorrer ao presbiterato. A palavra de Deus diz que isso não é saudável, não é possível. Por quê? Porque ele não terá maturidade para suportar as lutas do seu ofício. As responsabilidades que virão, então, sobre ele, não conseguirá demonstrar a firmeza que ele precisa nos momentos de decisão com o governo que ele vai exercer sobre a igreja. Então, quando eu penso em idade, eu me lembro que muitas pessoas com idade avançada são neófitos, são novos na fé. E outros, que ainda jovens, já são muito maduros na fé, no seu relacionamento com Deus, né? Então, a palavra do Senhor, ela vem nos falar sobre essas expressões que remetem, então, à função do presbítero, né? Tanto aí aquele que governa, aquele que preside, aquele que é o ancião, não pela idade, mas sim pela maturidade, né? O mais experimentado, e também aquele que é o bispo, né? Que vai cuidar da parte espiritual da igreja.
Nós observamos então em Atos capítulo 15 um detalhe muito importante. Eu gostaria que alguém lesse para nós, por favor. Atos capítulo 15, durante o concílio de Jerusalém, versículo de número 1. Isso, havia uma discussão, então, em Jerusalém, quando se reúnem os líderes para decidir como a igreja ia se comportar com isso, com a prática da circuncisão. E nós vemos, então, que naquele instante eles entendem que a circuncisão na nova aliança ela não é necessária para a salvação. E por isso os gentios poderiam fazer parte, mesmo não sendo circuncidados. Quem está tomando a decisão nesse momento? Quem são os líderes da igreja neste instante? Os apóstolos e os presbíteros. Então nós temos a igreja do Novo Testamento, ela sendo direcionada por esses. Se os apóstolos, eles receberam um dom que já não é mais necessário hoje, nós temos a liderança da igreja, então, feita pelos presbíteros, né? Aqueles que vão ensinar ao Senhor. Interessante que Pedro ainda traz para nós, ensinar ao povo do Senhor, né? Ele vem falar então aqui: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Há uma outra questão, então, quando ele retira a nomenclatura apenas de apóstolo para se equiparar aos demais líderes, que ele está nos lembrando aqui que o presbítero, ele não está na liderança da igreja para exercer então a sua função sozinho. Ele está agora aqui tirando essa nomenclatura para dizer: eu, presbítero como vocês. Ele está mostrando que há então a unidade para que eles possam decidir aquilo que o Senhor então está direcionando o seu povo para que viva. O mesmo propósito. Eles foram chamados pelo mesmo Deus para servir na mesma igreja, a igreja de Cristo, para o mesmo propósito, para que o povo do Senhor então possa servi-lo. Então nós temos que lembrar isso. Os presbíteros não devem, em momento algum, servir ao Senhor sozinhos. Tem dons, cada um tem dons diferentes, mas nós devemos então buscar aqueles que então vão trabalhar unidos, né? Há algo importante quando nós falamos sobre o presbiterato, nesta unidade, que nos faz lembrar, né, sobre a maneira como a igreja presbiteriana do Brasil, ela é então direcionada. Nós temos que nos lembrar que a igreja presbiteriana, ela não é liderada por toda a congregação, né? Não é a congregação toda que toma as decisões em todos os momentos. Não é apenas uma pessoa que está tomando a decisão, mas nós temos um corpo de presbíteros. Nós temos então vários homens que auxiliam nesta liderança, eleitos pela igreja, né? É representativo. Ou seja, a igreja tem a oportunidade, nesses momentos de eleição, de escolher os homens que vão representá-las em algumas decisões que serão necessárias, né? Inclusive decisões disciplinares, né? Não é a igreja toda que faz esta análise, que faz este julgamento. São estes homens, presbíteros eleitos, que então assumem essa função para representar a igreja. Mas, como eu falei, né, no início, nós não temos apenas 4 presbíteros aqui hoje. Temos mais presbíteros. Por quê? Porque há uma diferença que nós fazemos quando nós olhamos para a igreja, naquele que está na função de pastor, quanto aqueles que estão o acompanhando no governo. Quando, na verdade, tanto o pastor, assim como Pedro, ele retira a nomenclatura para se chamar presbítero, o pastor, pelo Novo Testamento, também é um presbítero. A diferença que nós temos é que existem presbíteros docentes e presbíteros regentes.
Qual é a função principal do regente? É focar na administração no governo. Principal, não estou dizendo que tenha outras. Qual é a principal do docente? Como qualquer outro docente, é ensinar. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos fala que aquele então que vive disso para ensinar, ele é digno de honorários. É por isso nós temos, as côngruas pastorais, é apenas uma mudança de nomenclatura, porque quando nós estamos reunidos entre conselho, nós temos apenas presbíteros. Liderança, conforme o Novo Testamento, que Deus nos deixa para direcionar o seu povo. João Calvino, quando ele comenta esta expressão, ele diz: o significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governam bem e de forma honrosa, no entanto não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-se homens solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores, num concílio comum, investidos com a autoridade delegada pela igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e a agir como censores com vista à disciplina moral. Então nós temos esta diferença. Alguns vivem para este ensino, vivem para isso, e por isso nós acabamos trazendo essa diferença. Mas são todos líderes, todos presbíteros, É importante nós pensarmos nisso, porque a partir do momento que você vai analisar alguém, você precisa lembrar que as características do presbítero e do pastor, elas estão na mesmo patamar, mesma qualificação, porque o texto é o mesmo. Então nós observamos Pedro falar que ele é assim como os demais, um presbítero como os demais, chamado pelo Senhor para liderar a igreja e, junto com eles, co-participante da glória que há de ser revelada e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Mais uma vez, a ideia de que eles estão unidos. Eles estão dispostos a quê? A sofrer por Cristo Jesus. E durante este período, aguardando a glória que vai ser então revelada. Está falando então do retorno de Cristo Jesus. São homens que se unem para caminhar juntos, ensinando a igreja, direcionando a igreja, disciplinando a igreja. E aí ele faz então um pedido a estes homens, aos presbíteros que como ele estão vivendo juntos, para o serviço ao Senhor. Versículo de número 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aqui vejam só, como eu mencionei, da diferença que muitas vezes nós fazemos entre pastor e presbítero, que biblicamente essa diferença não existe, porque a função do presbítero é pastorear. Todos os presbíteros, sejam aqueles que são docentes ou regentes, eles têm a mesma função. O pastoreio do rebanho de Deus. Claro que alguns, assim como disse Calvino, eles terão mais facilidade na questão administrativa para o governo, diante dos dons que eles recebem, e outros terão mais facilidade na questão pedagógica do ensino, mas todos, seja para o governo, para a disciplina ou ensino, estão pastoreando a igreja do Senhor. É um cuidado que todo presbítero tem para com o rebanho de Deus. E como é que ele faz isso, E aí eu quero puxar um dos termos que a Regiane já trouxe para nós na carta de Paulo a Timóteo. Para que ele possa pastorear o rebanho de Deus, ele precisa ser apto para ensinar. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria pedir que alguém lesse para nós, não o texto de Timóteo, mas 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, por favor. Alguém pode ler, por favor? 2 Pedro 2, 1 e 2. Muito bem, então Pedro está falando aqui sobre
aqueles que são, de forma dissimulada, estão, dispostos a levar os eleitos, a própria igreja, para renegarem ao Senhor. Ele afirma então que esses estão no meio da igreja. Qual a expressão que ele então usa para se referir a essas pessoas? Quem são eles? Quem faz isso no meio da igreja? Como o próprio texto nos diz, surgiram falsos profetas, como também falsos mestres. E aí a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é a seguinte: um falso mestre, ele tem capacidade de ensinar? Ele está apto para ensinar? Você já ouviu falar de alguma igreja que alguém está aí apto para ensinar e está ensinando errado? O que é que diferencia o falso mestre daquele que está apto para ensinar, para ser presbítero na igreja de Cristo? Porque o falso mestre vai levar as multidões junto com ele também. Qual é a diferença? Ótimo. Sim. Sim. E bom no ensino, de alguma coisa ele ensina, né? Então nós precisamos sempre analisar isso, porque Paulo fala isso a Timóteo, deve estar apto para ensinar. Qual é a diferença então entre um falso mestre e aquele que está apto para assumir o presbiterato? É o conteúdo daquilo que ele ensina. O conteúdo que vai ser dito vai fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Então, para que a igreja possa analisar, precisa se lembrar disso. Precisa estar apto para ensinar o quê? A verdade sobre Cristo. Ensinar o Evangelho. Ensinar as Escrituras. E não algo que a sua mente esteja idealizando naquele instante, ou qualquer outro tipo de filosofia que ele aprendeu. Não, é Cristo que nós ensinamos. João Calvino, quando comenta sobre esta qualificação, ele diz que esta função é a de dar aos simples o que é necessário. Saber estender-lhes a mão para conduzir e ajudar a encontrar a essência do que Deus nos ensina na palavra. Então, é dar aos simples o que é necessário. Então, você pode pensar assim, bom, então estar apto para ensinar, eu preciso ter 5 faculdades. Não, muitos homens do Senhor, que a história nos mostra, que não tinham nem mesmo o estudo, mas eram conhecedores da palavra de Deus, foram excelentes presbíteros. Por quê? Porque estavam ali dispostos para ensinar sobre Jesus, de forma simples, aquilo que é necessário. Isso é importante de nós então entendermos sempre. Aquilo que você vai procurar, então é alguém que conheça o Evangelho, conheça a palavra do Senhor. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso? Deixa eu falar, Paulo. Certo.
Maturidade, né? Deveria, né? Todos. Sim. Presbitério. Isso. Sim. Isso. Uhum. Sim. Sim. É, uhum. Isso. Uhum. Sim. Isso, eu acho que eu complemento a isso a própria frase de Calvino: dar ao simples o necessário. Quem vai capacitar? É Deus, né? Então nós temos aí muitos que têm este conhecimento e essa possibilidade. Liga um pouco com o que a Regiane falou, né, que não basta o falar bem, ser carismático muitas vezes, né, ter uma postura diferente para ser presbítero, né? Tem que ser conhecedor da palavra e tem que ter essa vida com o Senhor para que ele possa, então, ensinar. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 6, nós temos também uma outra questão. Alguém pode ler para nós, por favor? Tito, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Alguém pode ler para nós? Isso, então o texto fala mais uma vez, né, dando ênfase no versículo 9, sobre esta necessidade dele conhecer, saber a verdade, né? Ele tem que ser apegado à palavra, porque ele vai exercer uma função
onde ele então vai direcionar a vida espiritual das pessoas. Ele precisa entender sobre a palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, não pode ser neófito, deve ser então experimentado, né? O pastoreio vai acontecer pela palavra, é o alimento que vai ser concedido por todos aqueles que são então presbíteros, né? Atos capítulo 20 e 28, alguém pode ler para nós, por favor? Alguns detalhes desse texto aqui, nós já vamos passar por eles. Então, mais uma vez, aqui reforçando, né? Pastoreai o rebanho, bispos, né? Como eu mencionei, uma outra expressão usada aqui, como Paulo usa em Timóteo, também para falar aos presbíteros. Ele estava mencionando aqui sobre o cuidado espiritual que ele vai ter, né? Então, nós temos aqui um pastoreio, uma supervisão, um cuidado, um zelo dos presbíteros para com o rebanho, para com as igrejas, ou a igreja do Senhor, né? Por isso, aí eu quero trazer alguns pontos que Paulo fala a Timóteo, como também nós vemos aqui a Tito, de que não podem estar na vida daquele que é presbítero, daquele que está, então, almejando o episcopado, né? Almejando esta função. Estes homens não podem, então, ser arrogantes, não podem ser dados ao vinho, não podem ser violentos, não podem ter um temperamento explosivo. Eles devem ser inimigos de contendas. Pegando algumas expressões que Paulo então vai mencionar ao longo das cartas. Por que isso é importante, esses detalhes, né? Ele não pode ser aquele que se deixa levar pelo seu vício. E aqui o vinho é esse excesso que faz com que este homem perca o seu controle. Dê um mau testemunho. Mas quanto à arrogância, nós precisamos pensar nisso. A arrogância não permite que o presbítero supervisione, pastoreie o rebanho. Por quê? Porque o arrogante, ele pensa em si. Não tem espaço, como diz o reverendo Emerson Maia, não existe espaço para a igreja com parcerias no reino, companheirismo, amizade, quando os homens são arrogantes. Ele pensa apenas em si e cuida apenas de si mesmo. Para que este exercício do pastoreio, então, ele aconteça, essas características não podem estar presentes na vida destes homens que almejam o presbiterato, né? Violentos, temperamento explosivo, né? São bem diretos estas expressões, que nós vemos então que tudo vai estar relacionado a esta vida com o povo de Deus, né? Então nós precisamos estar sempre atentos, né? Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Atos 20 e 29, na continuação do texto que acabamos de fazer a leitura, ele vem falar então sobre este pastoreio e por que este pastoreio então ele é tão importante. Diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então veja, este cuidado, esta proximidade, esta supervisão, ela acontece diariamente, porque os lobos, eles estão a todo tempo tentando tirar esses servos de Deus do meio da igreja, né? Os falsos mestres, eles estão espalhados por aí de forma dissimulada, eles vão então tentar atacar, né? O lobo aqui, né? Vai tentar devorar, vai tentar tirar então a vida. Eles precisam velar. O que é velar pela alma, né, da igreja? É cuidar, é disciplinar, é exortar sempre que for necessário. Como nós observamos Jesus falar em Mateus 18, né, sobre os processos. Ali ele fala sobre os líderes. Ele fala sobre aqueles que vão direcionar os casos dentro da igreja onde não há perdão, onde não há reconciliação, onde não há mudança de vida. Essa é a função de pastoreio e de governo, é do presbítero. Ele tem que amar a igreja do Senhor para que ele então o faça. E por isso, na continuação do texto, Pedro ainda nos lembra, no versículo de número 3,
2 ainda, né, também. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O Paulo trouxe para nós aqui, quando ele mencionou uma palavra que é muito importante, não é alguém que vai agora ver que ele consegue fazer, não, é alguém que já tem essas características. O Senhor já concedeu dons a esta pessoa para governo, para ensino, para este cuidado. O Senhor está direcionando esta vida para que ele seja assim. Porque a partir do momento da eleição a pessoa mudou e daí ela começou então a fazer. Não, ele está dizendo aqui que isso o Senhor já concedeu. Características que o Senhor já concedeu a esses homens e por isso a igreja é capaz de analisar a todos e dizer, não, esse daqui, ele tem características nas quais ele pode cumprir a sua função de pastoreio. Não é por constrangimento, né? Vamos forçar alguém a ser presbítero, né? Mas deve ser de forma espontânea. A pessoa entendeu que ela tem esses dons, ela quer servir ao Senhor e, portanto, ela pode passar por esse momento de eleição, né? É de boa vontade que ele faz isso. Por isso ele então continua, ainda falando no versículo de número 3, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então nós vemos aqui que eles não são levados a este ofício pelo constrangimento, mas por entender a função, entender os seus dons e assim se dispor à obra do Senhor. Mas não são estes donos do rebanho. É uma expressão que geralmente nós usamos quando falamos de pastores, né? O pastor, ele é dono do rebanho? Não, nunca foi, nunca será. Ele está para guiar conforme as escrituras dizem. O pastor é um presbítero. Todos os presbíteros devem então agir desta forma, né? Eles não são, não têm como propriedade deles o rebanho. Eles estão ali então para direcionar, para ensinar. E assim eles fazem quando eles são modelos do rebanho. É uma grande responsabilidade. Ser modelos em meio ao rebanho para que as pessoas possam ouvi-los, possam confiar, possam se relacionar, entender o seu ensino. Olhando para eles e vendo isso. Você vê que Paulo faz isso em alguns momentos, né, com Timóteo. Você olhou para mim, você viu a minha postura e agora você está fazendo o mesmo. E é pensando nisso, então, que eu trago uma outra expressão de Paulo, na primeira carta, no capítulo 3, que ele diz então que os presbíteros, os bispos, eles devem ser irrepreensíveis. O que é alguém irrepreensível? Você pode me dar um exemplo, por favor? Como é uma pessoa irrepreensível? Não, mas pode ir. Uhum. Quando nós pensamos nessa linha de raciocínio, não precisa, eu preciso tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque se eu falo que a pessoa não precisa é porque ela não erra. O irrepreensível é aquele que não erra. Precisamos pensar nisso. Você já viu em algum lugar um presbítero que não erra? Não tem. Então, o irrepreensível é aquele que, mesmo errando, ele busca consertar e na exortação ele se submete à palavra do Senhor. Ele é tratável, né? Claro que é aquela pessoa que busca não viver de forma desordenada diante de Deus. Mas se acontece algum erro, ele é aquele que aceita a repreensão de uma forma muito tranquila e submisso pelo amor que ele tem a Deus. Só um instantinho. Talvez você já tenha conhecido pessoas do contrário, que não aceitam a repreensão. Ela errou, você tenta exortá-la e ela não quer ouvir. Ela vai continuar no pecado, porque ela acha que está certa. Paulo, levanta a mão. Uhum.
Sim, verdade. Sim, sim. Certo. Sim, entendi. Aham. Ele compreende de forma muito tranquila os seus erros e busca corrigi-los, né, quando é alertado. Sim, sim. Não tem como, não é compatível uma coisa com a outra. Eu acho que essa palavra ela encaixa bem, acessível, né? A pessoa está acessível para que a repreensão venha sobre ela caso ela erre, né? Existe também uma outra questão que nós vemos aqui sobre eles se tornarem modelos, né? Quando você liga a carta de Paulo a Timóteo, ele diz então sobre a família, né? O governo sobre a própria casa. O que é governar bem a própria casa para que a igreja possa então analisar estes homens? Temos que lembrar que alguém que governa é alguém que está direcionando a sua casa para que eles possam servir ao Senhor, para que eles honrem a Deus, né? Se você for olhar pela expressão de que os presbíteros, eles governam a igreja para que a igreja honre a Cristo, e você se pergunta, existe alguém na igreja que não honra a Cristo? Alguns momentos existem. Elas são corrigidas para que elas possam então voltar ao serviço ao Senhor. Quando você pega isso no contexto dos filhos, do ensino aos filhos, o que é então? Aqueles que têm ali todo o empenho, toda a disposição para governar bem a sua casa, levando a sua família a honrar a Cristo Jesus. Porque ele vem então dizer, inclusive, sobre os filhos, né, na carta de Paulo a Tito, os filhos devem ser crentes não acusados de dissolução. Mas eu pergunto aos irmãos, como é que um filho pode se tornar crente? E olhe então para os exemplos que você conhece dos filhos de pastor. E eu clamo pela misericórdia de Deus sobre o meu, né? Mas quantos filhos de pastores você conhece por aí que não são crentes? E você vai dizer que ele não governa a própria casa? O que é o governo? Vejam bem, é direcionar de forma intencional, ensinando as pessoas para que elas possam entender a verdade do Evangelho. Quanto aos filhos, cabe aos pais ensinar. Nós sempre falamos aqui, essa responsabilidade não é da igreja, não é dos avós, é dos pais. Por mais que todos possam ajudar de alguma maneira, né? Mas os pais então ensinam, mas não são os pais que convertem os corações. É Deus quem o faz. E nós precisamos pensar sobre isso, né? E aí você, às vezes já ouviu críticas à vida de pastores ou de presbíteros, que os filhos não estão na igreja, mas isso não cabe a eles.
O governo foi executado, o ensino foi executado da palavra do Senhor, o resto cabe a Deus, né? E é por isso que da casa também ele vai falar sobre as esposas em Timóteo, no versículo 11. Ele fala então que essas devem ser auxiliadoras e apoiadoras no serviço destes que almejam então o presbiterato. Por fim, Pedro então finaliza o texto dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que ele está falando aqui aos presbíteros, quando Jesus Cristo manifestar, eles vão receber a coroa da glória, ou seja, eles vão receber a salvação pelo bom desempenho na fé que eles têm em Cristo Jesus em todo o seu serviço. Meus irmãos, Deus chamou os homens para que desempenhem o seu serviço. Ei, filhão, desempenhem o seu serviço, sente lá, o seu serviço primeiro em casa, governem bem a própria casa, eles poderão então governar também a igreja de Cristo Jesus. Exerçam a liderança dentro de casa e exerçam essa liderança também na igreja do Senhor. Então é compreendendo o chamado que nós nos tornamos coparticipantes do sofrimento de Cristo no cuidado de todo o rebanho. Que Deus abençoe a igreja para que tenha sabedoria no momento da escolha, no momento onde então estarão com a responsabilidade de votar e eleger os homens conforme as qualificações bíblicas que a palavra então nos traz. Eu vou, como eu já passei, do tempo, eu quero deixar para os adultos o nosso texto, será 1 Pedro 5:2, tá? Apesar de não estarmos com a revista, eu separei aqui um versículo para nós lermos. 1 Pedro 5:2. Passa a palavra, Vânia, Paulo.